Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 8 de junho, são 9h46. Ficamos 20 minutos em oração a Deus. Aleluia. Meu amigo e minha amiga, o tema de hoje é seu maior inimigo, seu eu. Nós estamos vivendo uma era final, meu amigo. Parece filme, mas é uma realidade. Vocês que têm nos acompanhado, que chegou a 11 mil pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho na rede social cá, você tem visto os acontecimentos que tem acontecido, famílias sendo destronadas, despedaçadas, porque o orgulho, a prepotência, ela tem sido grande, meu amigo. As pessoas já não estão mais se importando se vai para o inferno, se vai para o céu. Elas querem viver, elas querem fazer o que elas querem fazer. Elas não estão mais preocupadas com isso. O nome inferno já não traz mais pavor, medo, temor para nenhum deles, porque o seu maior inimigo já os convenceu de que é uma mentira. O que eles falam é para nos enganar, para nos escravizar. E nisso, centenas de milhares de bilhares de pessoas, meu amigo e minha amiga, estão descendo aos portões do inferno, não para uma festa, não para uma recreação, mas para a tormenta eterna. Nós estamos na maior era, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que nos acompanham nas redes sociais, a maior era do engano em toda a existência humana. Nunca houve engano tão perfeito como está acontecendo agora. Ainda mais agora com a implantação do programa, da imagem que fala, que pensa, que tem vontade própria. A Bíblia, ela deixou a gente já alertado que eles dariam vida à imagem. Ah, meu amigo e minha amiga, existe uma cidade chamada Ai, e o Ai, a dor, o gemido está chegando para as nossas cidades, para as nossas metrópoles. O ai está chegando, a dor está chegando, a guerra está chegando. Enquanto muitos estão distraídos no TikTok, no Kawaii, no Facebook, nas redes sociais, vendo videozinhos engraçados. Que delícia! Aquele bebezinho falando mamãe. Ai, gente, milhões de visualização. Enquanto o diabo está preparando um grande banquete de destruição. O pecado já não tem mais aquela repúcia quando é cometido. Já se tornou algo natural. A mentira já virou um hábito. É hábito mentir. Ah, nada a ver.
Muitos até julgam, até Deus deu aquela escapulidinha. Muitos até julgam, será que Jesus não deu uma olhadazinha para Maria Madalena? Duvido. Então, as pessoas, meu amigo e minha amiga, elas estão querendo criar dentro dela uma imagem, um pensamento, uma ideia, uma ideologia que não existe. Se você não for guiado pelos escritos sagrados, você se perde no meio de tanto conhecimento. Hoje o conhecimento ficou vasto. Os menos favorecidos se tornaram inteligentíssimos, porque eles passaram a usar a ferramenta mais poderosa que já existiu na humanidade. Essa ferramenta tem envolvido, tem alastrado pelos lares, pelas redes, pelo ar, por todos os lados, e muitos vão se decepcionar, meu amigo. Eu nunca acreditei que os filmes de Hollywood eram uma farsa, era uma mentira. Eu sempre falei para minha esposa, isso é verdade, isso não é mentira. E muitos olhavam os filmes engraçadinhos, mas na verdade já estava preparando a mente da humanidade. Você vê que hoje você vê uma pessoa morta na rua, a primeira coisa que a pessoa faz é filmar ou tirar uma foto. Antigamente, na nossa época, eu tenho 50 anos, há 5 décadas atrás, quando nós víamos uma pessoa morta na rua, era algo assustador, era algo temeroso. A gente não queria nem passar naquela rua. Hoje se tornou um espetáculo para ganhar likes. A mentira e o engano está avançando, meu amigo, de uma maneira tão grande que a mente humana está expandindo. A mente humana está se enchendo de conhecimentos vazios, fúteis, e estão desprezando o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus. E o inimigo do homem é ele mesmo. É ele mesmo. E geralmente quando nós cometemos um erro, a gente costuma dizer, foi o fulano. A culpa foi do fulano. Ele não falou nada comigo. Isso já veio dos nossos pais. Isso já veio dos nossos antepassados. Eles, quando erraram, botaram culpa um no outro. Um botou a culpa na Eva, outro botou a culpa na serpente, outro botou a culpa em Deus. E assim a humanidade se entrou no colapso. E veio o nosso Senhor Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga, para poder trazer novamente a porta aberta para você dar de entrar na eternidade com Cristo. Estamos vivendo os últimos segundos, meu amigo, dessa humanidade que vivemos. Nós somos a última geração. Não acredito em nenhuma outra geração após a nossa. Essa geração, ela já chegou no colapso do limite da maldade. A maldade, ela aumentou de uma maneira catastrófica, pior do que uma bomba nuclear, meu amigo. E Deus, Ele tem nos trazido diariamente aqui para trazer para vocês o alerta, o mesmo alerta que você tem
nos seus smartphones, alerta de tempestade, de terremoto, maremoto. A única coisa que não tem no nosso smartphone é o alerta que Jesus está às portas. Ele não avisa a gente. Ele não desperta nós. Tem que ser servos. Servos, muitas das vezes mal compreendido, mal entendido, porque ele não faz a vontade do sistema, ele não faz a vontade da massa, então ele se torna mal compreendido. E você, meu amigo e minha amiga, você precisa despertar. Você precisa entender isto. Desperta. A voz de Deus está ecoando nos quatro cantos deste planeta finito. Ele não é infinito. A vida nessa matéria não é infinita, ela é finita. A vida após é infinita. É uma vida aonde você é quem faz a escolha. O eu seu que vai escolher aonde você quer habitar por toda a eternidade. Na hora o temor nasce, mas a mente já está tão cauterizada que na hora o temor nasce, na hora o pavor entra, mas minutos depois já não tem mais nada. Volta à mesma maneira de viver. Ou nós escolhemos o lado certo, ou nós vamos nos perder no lado errado. A Bíblia diz assim, lá no livro de... está escrito assim: Jeremias 17, 9. Hoje é domingo, meu amigo. É um bom dia para você cair em si e saber que Jesus está voltando. As igrejas que pregam a vinda de Jesus com rigor, algumas pessoas que não suportam tais pregações não fica, meu amigo. Não fica. A Bíblia, ela tem sido a nossa bússola, a nossa direção, e ela aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela aponta para Cristo. Eu vou te contar uma coisa, meu amigo e minha amiga, vocês que estão presentes, vocês que estão aí. Maioria das profecias do Apocalipse já aconteceu. Maioria, meu amigo. Falta pouquinho do estalo da vinda de Jesus. Se eu não me engano, 7 nações já está contra Israel. Se você lê a Bíblia, o problema, pastora Rose, é que a pessoa não entende isso. 7 nações, o que significa isso? Lê a Bíblia, meu amigo. Lê a Bíblia. O tempo que você fica no TikTok, no Kawaii, vendo videozinho de engraçados, lê a Bíblia. Dela depende. A tua alma depende disto. As minhas mensagens são bem curtas, mas a Bíblia é extensa.
7 nações. As nações que a Bíblia diz já está contra Israel. Você imagine um grãozinho de mostarda, meu amigo, sendo bombardeado por nações monstruosas. E ainda assim, ela está lá. Ela está lá. Deus está a protegendo. Porque Deus tem um propósito com aquele povo. Deus tem uma promessa com aquele povo. Aleluia, isso é verdade. Assim Ele tem com você, tem comigo. Você precisa tirar essa armadura, essa existência e aceitar Jesus de verdade. Se derrama como Manassés. Se derrama, meu amigo e minha amiga, como Manassés se derramou, como Zaqueu se derramou diante de Deus. Naquele dia houve salvação para Zaqueu. Será que você tem certeza da sua salvação? Será que você tem certeza que Jesus vai levar você? Ah, eu tenho, pastor, nada tira essa certeza de mim. Mas como que está o teu procedimento? Como que está a sua caminhada? Na sua mente, no seu coração, nos seus lábios, nos seus ouvidos. Como que está, meu amigo? Olha o que a Bíblia diz aqui. Em Jeremias 17. Você sabe, o número 17 me dá alusão. Foi quando Deus derramou 40 dias e 40 noites de água sobre a terra e destruiu. Deus aniquilou, meu amigo, toda a humanidade naquela época. Salvou alguns gigantes, que você viu ele lá no outros capítulos da Bíblia. Mas dessa vez, meu amigo, o que vai ser derramado vai ser fogo. Fogo, muito fogo. Tanto o fogo do homem como o fogo de Deus. Vai vir o fogo dos homens, que são as bombas nucleares, e vai vir o fogo de Deus, meu amigo. A humanidade vai sofrer flagelo tanto do homem quanto de Deus. Você imagine se um presidente daquele perde a cabeça e aperta um botão, meu amigo. Só precisa subir uma bomba nuclear para todos apertarem o botão. Toda a humanidade vai apertar, os seus líderes apertar o botão. E nós estamos apertando aqui desde o princípio. 31 anos apertando o botão. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o povo não adianta se esconder dentro de uma caixa de concreto, meu amigo. Porque a ira do Cordeiro, ela vai penetrar nos lugares mais fortificados, porque ele vai cobrar as desobediências, as rejeições. Ele não vai vir como um cordeiro pascual. Ele não vai vir como um cordeiro amoroso. Ele não vai vir como o Deus do amor. Ele vai vir como um Deus da justiça e do juízo. Ele vai vir julgar. Ele vai vir dar a pago a cada um que mentiu, que roubou, que enganou, que o rejeitou, que brincou na obra. E ele diz que maldito é o coração do homem. A Bíblia, ela já nos despertou e sempre nos despertara. Em Jeremias 17:8 diz assim: enganoso é o coração, mais
mais do que todas as coisas. Você vê, meu amigo e minha amiga, quando Deus ele nos fez com uma perfeição tão grande. Mas só que, pastora Rose, uma única desobediência, não foi de Eva. Todo mundo bota a culpa na Eva. A Eva não sabia que aquilo ali era pecado. Deus falou para Abraão. Não foi para Abraão? Deus falou: Abraão, não coma do fruto da terra. No dia que você comer, você morre. Não foi para Abraão? Abraão nem existia, meu amigo. Deus falou, foi para João, aquele que trouxe a revelação da Bíblia, do Apocalipse. João nem existia. Adão, ele recebeu instrução. E cada um de nós temos recebido instrução, o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Se nós faz o que é errado, é porque o nosso eu é o nosso maior inimigo. Você vê, o coração não era enganoso. Você sabe por causa de que Deus deixou escrito aqui, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando nas redes sociais? Porque esse engano aconteceu lá no paraíso. Existia um anjo, o anjo mais perfeito, a maior perfeição que Deus criara. Ele era o modelo. Só que por ele ter esse poder todo, essa beleza toda, nasceu nele um pensamento que não era para nascer. Talvez dentro de vocês nasça um pensamento, ideias que muitas das vezes não estão de acordo com a vontade de Deus, com a vontade da palavra de Deus. Muitas das vezes nasce dentro de nós ideologias, direções, e essas direções muitas das vezes nos leva à perdição. Perdição que não dá para voltar após a morte. Só dá para você voltar após vida. Se você estiver vivendo nessa vida temporal, você ainda tem possibilidade de se reconciliar. E muitos não querem, porque eles adquiriram muito conhecimento. O problema do muito conhecimento é que te impede de receber o conhecimento da simplicidade da palavra de Deus. Nem todo mundo que é intelecto aceita que dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, Deus perdoa, porque ele acredita na ciência, ele acredita na matéria, ele não acredita na simplicidade de uma oração. Pode mudar todo o percurso da vida dele. Tem que ser sincero, meu amigo. O coração, ele é enganoso. Jesus, ele disse isso. Jesus, ele estava em um corpo, meu amigo, que o coração era enganoso, mas ele lutou durante todo o percurso da vida dele para resistir à sua vontade. Ele negou a sua vontade, ele resistiu contra a sua vontade, e no final quase que ele cedeu. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas na hora o Espírito Santo recobrou ele e ele disse: que não seja a minha vontade, mas seja a sua. O nosso eu, ele é tão perigoso que a Bíblia diz que os discípulos não ficaram 1 hora vigiando com Jesus. 1 hora. Você quer conhecer uma pessoa
conectada com Deus, pastora Rose, observa. Se naquele tempo que você está com aquela pessoa, ela vai citar alguma coisa de Deus, ela vai citar um versículo bíblico, ela vai citar uma experiência bíblica, ela vai citar uma experiência com Deus, ou se ela só vai falar do cotidiano ou da vida dos outros. É assim que você conhece as pessoas, meu amigo. Ela não é de falar de Deus. Se você chamá-la para ler uma palavra, ela entra em parafuso. Depois, agora não dá, não quero. Não, eu quero falar outras coisas. Porque o mundo está dentro dela. E o problema é que se você não arrancar o mundo de dentro de você, o mundo é a vontade. O mundo é a falta de renúncia. Você corre um grande risco. E a Bíblia diz aí, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Eu ouvi a voz do meu coração. Jeremias 17. O meu coração falou que era para fazer assim e eu fiz. O meu coração falou que era para fazer assado e eu fiz. Pastora Rose, eu guiei a voz do meu coração. Eu guiei a voz do meu coração. Ela não quis ser guiado pelo intelecto dela, pela massa cefálica dela. Apesar, meu amigo e minha amiga, que tem muita gente com a sua massa cefálica cauterizada. Porque o que te conecta com Deus não é coração, é mente, é pensamento, é mente. Não é mentir não, é a mente. É o teu espírito que se conecta com Deus. E se você não lê a Bíblia, meu amigo, você está deixando o seu espírito passar fome. É por isso que você é fraco. É por isso que quando vem a doença, pastora Rose, a pessoa ela não suporta, porque o espírito dela está desnutrido, passando fome. Se você não sabe quando o teu espírito está alimentado, você resiste tudo. A Bíblia diz que as boas novas fortalecem até os ossos. E dentro dos ossos tem vida. Tem as cartilagens nos ossos. Então, por isso que você, muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, não consegue resistir às doenças. As doenças da mentira, as doenças do orgulho, da prepotência, porque você não se alimenta. Você não precisa se alimentar loucamente. Você precisa tomar o seu café da manhã. Você precisa tomar o seu café da tarde. Você precisa ter o seu lanchinho. Você precisa ter a sua janta. Você precisa ter o seu almoço. Ainda tem aqueles da madrugada, que dá uma beliscada, né? Aí você vai ter nutrição. Porque a única coisa que pode salvar a humanidade é a palavra. Você já viu quantos 1000 anos já passaram e essa palavra ainda está viva? Tentaram destruir, queimar, mas ela está aqui nas nossas mãos. E Deus, Ele diz para nós colocar ela no dedo, no pescoço. Nós temos que guardar ela no coração também. Se ela está no seu coração, você não é enganado. Porque você, quando receber um pensamento de engano,
o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Vai fazer você lembrar. E você vai entender que aquilo ali não é a voz de Deus. Aí ele diz mais: quem poderá entendê-lo? Quem pode entender um coração? Pastora Rosa, quem pode compreender o coração? Ninguém me entende. Ninguém me entende. Deus te entende. E Ele sabe que se você quiser, Ele pode mudar você. Se você realmente quer. Aqui no altar você tem duas pessoas que tinham seus problemas emocionais. Seus problemas emocionais. E Deus, Ele deu estrutura para superar todas as fraquezas emocionais. Deus deu estrutura para todos aqueles que um dia eram fracos no seu coração. Eles se fortaleceram em Deus. Se fortaleceram com a palavra de Deus. E Deus, Ele transformou essas pessoas em um verdadeiro valente, em um verdadeiro guerreiro. E diz mais, meu amigo e minha amiga, 10. Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Cada um recebe o que merece. Muitos perderam a salvação porque eles mereceram. Muitos herdaram a salvação porque eles mereceram. Tudo que se planta nessa vida, pastora Rose, a gente colhe. Você pode ter certeza disso, meu amigo. Você faz o bem, você prega a palavra, você fala a verdade, independente se vai agradar ou desagradar, porque não interessa se vai agradar. O objetivo é falar a verdade. Ou você agrada aquele que conhece a mente e o coração, ou você despreza aquele que conhece a mente e o coração. Você precisa fazer escolhas. E o Senhor Jesus, Ele está trazendo essa mensagem para você hoje, para você fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha nessa manhã, meu amigo. Você precisa fazer uma escolha. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo, ou você agrada seu próprio ego. Quando você agrada você mesmo, você está agradando o mal. Você não precisa agradar o mal diretamente. Quando você mente, você está fazendo a vontade do diabo, indiretamente. Você não precisa se adorá-lo diretamente. Quando você engana, você está fazendo a vontade do diabo. Isso aí você é indiretamente. Ele não precisa que você o adore diretamente. Quando você é mau, ruim, perverso, você está agradando ele, você está adorando ele, meu amigo. E ele vai cobrar depois. Infelizmente ele vai cobrar. Aí diz assim aqui no site de domingo. Diz assim, meu amigo e minha amiga. A Bíblia revela que o problema do homem não está apenas no mundo exterior, mas dentro de si. O ego, o orgulho e o desejo de poder
de poder e prazer fora da vontade de Deus. O ser humano, pastora Rose, ele querem desfrutar dos prazeres fora da vontade de Deus. Porque se nós escolhermos Deus, os prazeres não são igual aos prazeres do mundo. As nossas vontades já não vai ser como era Dante. Ela vai ser vontades guiada por Deus. Você vai fazer coisas que para muitos é fútil. Você vai fazer coisas que para muito, meu amigo, é religioso, cara fanático, é maluco, tudo pra ele é espiritual, tudo é fé, meu Deus. O camarada não fala uma mentira, não fala um palavrão, tudo é fé, tudo vigia, que chatura, meu Deus. Vigia, faça um doido. Meu amigo, infelizmente, se você quer herdar um direito de vida eterna, nós temos que negar a nós mesmos. Não adianta se enganar. Você pode estar na igreja há 100 anos, que não vale de nada. O que vale de nada é a forma que você apresenta para Deus. A Bíblia diz que, pastora Rose, essa é doideira. Um homem serviu a Deus 100 anos. Ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Deus deu uma missão para ele. Você imagina? Há alguns dias já entra em estado catatônico de enfado. Imagine 100 anos fazendo a obra de Deus. E pregando, vai vir o dilúvio, vai vir a destruição. Se arrependa, povo. Tu é bobo, tu é besta, tu aqui, quando tu tá preparando uma arca para levar os animais, eu tô comendo a carne do leão, assado com cachaça. E assim era, pastor, que Jesus já voltar. O dilúvio vai voltar. O dilúvio vai destruir tudo. E eles nem aí. A Bíblia diz que não foi Noé que fechou. A própria mão de Deus fechou. Interessante, né? Noé não chamou um animal sequer. Deus, ele deu uma única ordem. E também Deus selecionou o animal que ia entrar. Você acha que só tinha dois leões, um leão e uma leoa? Tinha vários, mas Deus deu a ordem aos certos. Vai, todos vieram em ordem. Todos vieram. Interessante, pastora Rose, que eles ficaram 40 dias e 40 noites sem um matar o outro. De boa, dentro da... Não tinha carne pro leão comer. Ele comia capim. Dentro da arca. Quando você está dentro da arca, aquele ser maligno, carnal seu, ele é controlado. Ele é paralisado, ele é congelado. Ele não sai, porque está no DNA, mas ele é congelado. Enquanto você está dentro da arca, meu amigo, a sua natureza maligna, ela é refreada. E a natureza divina, ela nasce. Aí você fala, como é que tu aguenta? Já perguntaram para a pastora Rosa, como é que tu aguenta ficar 24 horas perto desse cara? É a natureza de Deus. É a natureza de Deus que não deixa a gente brigar, discutir. Não, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é sua, eu vou. Não tem isso. Não tem isso. O maior testemunho da nossa harmonia é o meu filho. É o meu filho. Tá lá no quarto. Tem o quarto dele, mas quer enfiar do lado do meu. Tá lá no meu lá.
dormindo. Ou deve estar no computador, né? Então, quando você está dentro da arca e a presença de Deus está dentro de você, tem harmonia, tem concordância. Quando você vê que a mulher tá tiriri, tu fica quietinho no sapatinho e deixa aquela fase acabar. Porque aquilo ali é passageiro. Aquilo acaba no altar. E Deus, ele abençoa. Como é que aguenta, hein? Misericórdia. Que cara ignorante, bruto, cavalo. É a presença de Deus. É o amor, meu amigo. O amor de Jesus. Quando você é cheio do amor de Jesus, você fica anestesiado para este mundo. Implicam contigo, tenta inferir você e tu não viu não? O quê? Não viu não? Não ouviu não? Não. Deus, ele te coloca em um estado sobrenatural. E você é um ser celestial neste mundo. Aleluia. Por quê? Porque você guardou o seu coração. O seu eu é o seu coração. Mas quando ele não é guardado, e cai na pancada, dá facada, dá veneno. Você vai aí nas redes sociais, você vê as doideiras aí. O cara matou por ciúme, o cara estrupou, o filho estrupou a mãe. Olha só! Olha como é que tá o mundo. O filho estrupou a mãe, meu amigo. Tá doido? O pai estrupou a filha. Tá maluco? O tio estrupou? Como é que é isso? É uma loucura, meu amigo. É uma doideira que está aí fora. Vai ficar pior. Porque já não vai ser mais ser humano que vai perseguir ser humano, pastor Raul. Vai ser máquinas. Vai ser máquinas. Infelizmente, meu amigo, vai dar vida à imagem. Vai dar vida à imagem da besta. Você acha que a imagem da besta é o quê? É o meu dedo? É um androide. Já tá aí, ó. A AI tendo vontade própria. E AI, né? Cai, ai. Não sei, esse negócio aí. Já tá tendo vontade própria. Acabou de ameaçar nos Estados Unidos um garoto. Tem que morrer. Olha aí. E parece que já criaram uma mais poderosa ainda. Você imagine uma multidão de drone equipado com equipamento bélico. Se você não sabe o que é equipamento bélico, é arma. Sendo como não precisa, para achar dentro desse espaço fechado aqui, só precisa apontar a câmera para cá para todos saberem que está aqui. E todos se concentram em um único lugar e destroem aquele lugar. Pesquisa. Em vez de ficar no TikTok, no Kawaii, pesquisa. Apesar que essas redes sociais dão informações também, que muitas das vezes não é relevante, né? Ai, não. Ai, vê a criancinha. Ai, gente. Que lindo. Meia hora vendo uma criancinha rindo, quando você poderia estar pesquisando coisas sérias. Sua vida depende disso. Pastor, não pode ver? Não pode, eu vejo. No seu tempo certo. Nós vemos, né? A gente ri, brinca, às vezes eu mando para alguns íntimos meus, né? Mas coisa séria, você precisa saber o que está acontecendo.
saber como é que está, porque o seu inimigo, ele tem nome, é você. O teu inimigo não é o diabo, é nós mesmos. Infelizmente, meu amigo. Aí diz aí, ó, vou te falar algumas pessoas que tiveram vontade própria e não obedecer à voz de Deus e resultou em desgraça para a obra de Deus e para a própria vida. Vamos lá, estou no site de domingo. Primeira pessoa, Adão e Eva. Olha a desgraça que eles aprontaram na humanidade. Segunda pessoa, Caim. Olha o problema. Olha o problema que esse camarada arrumou. Matou o próprio irmão. Como é que eu mato o meu próprio irmão? Fofoca. Fofoca é a pior arma que existe. É o que mais mata, meu amigo. É a fofoca. O que é fofoca? Falar um do outro. Isso destrói. Sansão estava com a mulher certa, mas quis a sem vergonha. Dalila, a mulher do inimigo, o fruto do inimigo. É a história, não vou ler tudo não, só vou dar os nomes deles que eu já passei do meu limite aqui. Saul, o cara, pastora Rose, cheio do Espírito Santo. Naquela época, o Espírito Santo, ele não atuava em ser humano, ele só orientava e saía. O Espírito Santo encheu o cara e transformou ele em um novo homem. Ele conseguiu corromper. Poucos dias depois ele conseguiu corromper o próprio ser. E o Espírito Santo fez o quê? Teve que sair. E entrou um demônio. Outro, Judas Iscariote. O camarada era tão viciado em dinheiro que ele traiu Jesus por 30 moedas. Tem gente que o dinheiro é a fascinação da vida dela. Sem dinheiro olha, eu tô tendo uma experiência meio doida de 5 anos sem dinheiro. 5 anos sem dinheiro. Para não dizer que eu fiquei 5 anos sem dinheiro, eu trabalhei dentro do sistema aí e fiquei 8 meses, não foi? 8 meses. Eu trabalhei dentro de um sistema que fiquei 8 meses recebendo salário. Fora esses 8 meses, pode colocar aí 4 anos e alguns dias sem dinheiro. Sem salário. Nós não temos salário. Nós não temos salário. Nós não temos ajuda de Bolsa Família. Nós não tem. Tinha, né? Não tem mais. Tinha, graças a Deus. Não tem essas coisas. Por quê? Se você fosse agarrado a isso. E a proposta vem, né? Ó, tem uma proposta para você. Ó, pô, infelizmente eu escolhi fazer outro tipo de trabalho. Cara doido, né? Largou a profissão. Deus, ele não chama pessoas que não querem abandonar alguma coisa. Bota na tua cabeça. Se você não abandonar alguma coisa, você não vai ser chamado. Você só está, mas não vai fazer parte. O que Deus quer que você, que vive no átrio, larga? O eu, o orgulho, a prepotência, a mentira, a vaidade, a avareza, a infidelidade. Esses dias, né, tava falando aqui, né, surgiu, né, falar da fidelidade do dízimo. Aí, após o culto, um jovem, né, vem me perguntar o
que eu preciso fazer para ser um dizimista? Se eu tivesse interessado em dízimo, em oferta, eu falava, pode dar a partir de hoje, toma um envelope. Eu falei, não, você vai ler o que eu vou enviar para você, você vai ler tudo que eu vou enviar para você, após a leitura você toma a sua decisão. Se fosse outro, né? Não, ó, leva já o envelope. Você vê, isso é um ensino. Então são decisões tomadas por conta própria. Eu erro por conta própria e acerto por conta própria. É um jovem, não trabalha, não tem salário. Hã? Ah, mas pastor, tudo é o quê? A intenção. Olha a palavra do rapaz. Nós aprendemos uma coisa de cada vez. Eu vim naquele dia, aprendi aquilo, eu vou botar em prática. Na outra vez eu vou colocar em prática de novo. Na outra vez eu vou colocar em prática de novo. É assim. Quando você quer servir a Deus, você põe em prática aquilo que bateu mais forte dentro de você. Se é a mentira, Deus falou que você está mentindo e você sabe que você está mentindo, então eu vou começar a botar em prática o quê? A verdade. Se é a infidelidade, então eu vou começar a botar em prática a fidelidade. E uma que nós não temos moral nenhuma com Deus, né? Quando você está errado, você não tem moral nenhuma com ninguém. Não tem nem moral. Como é que você vai repreender alguém se você não tem moral? Por que o pastor ele sobe no altar com intrepidez e ousadia, e a pastora? Porque procura o quê? Andar certo. Andar certo. Se é para falar de renúncia, nós vamos falar com autoridade. E não tem nenhum saláriozinho mensal não, meu amigo. Não tem não. Muitos pastores por aí, eles têm os seus salários para fazer a obra. Aqui, meu amigo, é pela fé e pela coragem. E nós fazemos com muito amor e muita dedicação. E por isso que Deus ele tem cuidado. E ele diz aí mais aí, ó, Judas Iscariote. Agora vamos lá. Cristo é o exemplo contrário a esses homens. Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Para finalizar, a pastora Rose vai terminar o culto. Após o culto, todo mundo para casa. Vocês vão levar esse pensamento na mente. Não é mentir não, é no cérebro. Filipenses 2, 5, 8. Diz assim: exemplo de Cristo na humildade. Tenha entre vocês o mesmo sentimento, pensamento de Cristo. 6. Que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou um ser igual, que deveria ser retido a qualquer custo. 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Vocês têm que o quê? Nós temos que o quê? Desvaziar. Você tem que desvaziar a sua ideologia, seus conhecimentos próprios que você aprendeu lá fora. O problema, você sabe qual é o problema? Eu vou explicar uma coisa para você. De você viver uma vida sem sentido. É que você busca vários ideologias.
Se você tem um costume aqui da igreja Apoio aos Soldados Feridos, você tem que praticar o costume de quê? Daqui. Se você tem o costume da igreja tal, é lá. Só que você quer se embriagar com todas as águas. Você quer se embriagar com todas as águas? O ensino que tem lá na igreja tal é o mesmo que tem aqui? É da palavra. Mas só que as práticas não é igual. Eu consagro água a Deus, a outra instituição não consagra. Eu acredito na unção do óleo, a outra instituição não acredita. Eu acredito no dízimo e na oferta, tem instituição que não acredita. Prega contra. Eu acredito na fidelidade do casamento, tem outros que não acreditam, ele prefere ter várias mulheres. São doidos, né? Tá parecendo Salomão. Então, você precisa estar alinhado a um propósito. Não adianta você beber dessa água e beber daquela e beber daquela. Vai chegar uma hora que você já não sabe nem mais quem você está servindo. Você já não vai saber nem mais o que você está fazendo. Ah, mas eu sou fã do fulano de tal. Não, eu sou fã de Jesus. Você quer conhecimento? Busca conhecimento na palavra de Deus. Eu acredito que o material que nós temos é o suficiente para você aprender. Mas só que tem pessoas que não. Eu quero estender o meu horizonte. Cuidado para você não estender até o inferno. Cuidado para você não estender até o lago de fogo, meu amigo. Não, eu quero estender o meu horizonte, o meu conhecimento. Não, você tem que tomar vergonha na cara e muitas das vezes e obedecer. Você está aprendendo muito, mas não está obedecendo nada. Você está entendendo, mas não está obedecendo. Jesus disse isso. É melhor que não soubesse. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje eu entendo, pastor Arroz, o não misturar o vinho. Quando você mistura o vinho, você quer trazer aquele vinho de lá para cá. Por que as igrejas evangélicas, o mundo entrou dentro dela? Porque foi permitindo. Foi permitido. Safadeza aqui não entra. Aqui nós não podemos julgar ninguém, mas também implantar. A única coisa que é implantada é o quê? A vontade de Deus. Então, você precisa lutar contra esse pensamento que é o seu eu. E a única maneira de você vencer é o que está escrito aí, ó, no versículo 7. Pelo contrário, ele se desvaziou. Falta muitas das vezes se desvaziar. Se desvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecendo em figura humana. 8. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus. Eu vou até o fim. Eu vou resistir até o fim. Queira gostar ou não gostar, eu vou até o fim. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus.